não tô, entendeu? Mano, olha isso, cara. E aí os caras parecem, não, pô, vocês querem meter uma narrativa pro brasileiro se sentir importante. Cara, de certa forma é legal, realmente. Pô, legal pra caramba. Né? Dá um clima massa. Mas é só o que é, porque existia a Ordem Templária, todo mundo sabe. Filipe IV, o Belo, ele extinguiu a Ordem Templária na França. Ele fez um conchavo lá com o Papa Clemente V, extinguiu a Ordem Templária. Tem documentação bem viva disso, não é nem um ponto polêmico. Isso aí nem é polêmico. Não é polêmico. Todo mundo sim. tá junto, tá? E aí tem uma narrativa que é o seguinte, os Templários foram... Na verdade, não tem nada polêmico. Não tem nada polêmico, mas toda é essa difícil construção. pegar. Vou dar de novo a fonte. Que é, os caras saíram da França, exilados, alguns morreram, Jacques de Molay, aquela coisa toda conhecida. Ele foi queimado. Alguns foram para Portugal. Portugal foi o único país que não atendeu a ordem do Papa de proibir os templários, mas também não queria deixar a ordem templária ali para não criar uma dissidência com a igreja. Qual era a narrativa que a gente viu nos historiadores e tudo mais? Existem uma série de reuniões que ocorrem e existe uma transferência de recursos da Ordem do Templo, da Ordem dos Templários, para o governo ali, para o estado de Portugal. E anos depois, próximo ali, eu não me lembro se chega a passar uns 5 anos ou um ano depois, mas passa um período, é fundada em Portugal a Ordem de Cristo. Que basicamente com os mesmos valores, com os mesmos viés, com as mesmas pessoas que saíram da Ordem dos Templários. E há uma transferência de recursos, daqueles recursos que tinham vindo da Ordem dos Templários, para a Ordem de Cristo. Então, existe basicamente uma reconfiguração institucional para o mesmo fim, com as mesmas pessoas, inclusive com os mesmos recursos. E ali é configurado também uma aliança, né, de Portugal, do rei de Portugal, com esses cavaleiros que passavam agora a fazer a Ordem de Cristo, né, a construir a Ordem de Cristo, que era uma ordem militar, né, que depois é responsável por desenvolver toda a navegação portuguesa, né, a Sim, escola de lembrando que Sagres. esses recursos dos templários que foram transferidos depois para a ordem que virou a Cavaleiros de a Ordem de Cristo, eram muito vastos, né? Porque os templários, né? Lembro que a função deles ali inicial, eles criaram o que seria a letra de câmbio, né? O sistema de banco que a gente conhece, outro que você pega num lugar, retira em outro lugar e tal, porque era muito perigoso a travessia e tal. Foi eles que criaram isso, então, né? Com isso, obviamente, eles acumularam muita riqueza, né? E essa foi, digamos assim, a riqueza que foi utilizada no processo de desbravamento dos mares, das navegações e tudo mais. Existe toda uma linha, isso até nem tá no documentário, mas a gente explorou. Existe uma ligação de Portugal com os Templários que vem antes da extinção, inclusive, da Ordem do Templo. Porque a própria existe uma ligação até mesmo de Afonso Henriques, que é o fundador de Portugal, com a Ordem dos Templários, com os cruzados e tudo mais. Então, desde a fundação de Portugal existe uma ligação com esse espírito de enfrentamento aos muçulmanos, né, como um Estado católico que se funda, etc e tal, e vem descendo e vem expulsando os muçulmanos e tal. E aí depois, com a formação da Ordem de Cristo, que abriga os templários, né, existe também toda a construção do conhecimento, das navegações e do empreendimento mesmo de navegação, que é liderado pela Ordem de Cristo. Então você tem a escola de Sagres... Pedro Álvares Cabral era grão-mestre da Ordem de Cristo, né? Que é herdeira dos Templários, né? Então, se tu pegar... Qual era a polêmica que fica nisso aí? A Ordem de Cristo é ou não é herdeira dos Templários? Essa é a polêmica, tá? Cara, a gente foi até irracionalmente fundo nessa questão. A gente viu lá... Tradução de bula papal. Cara, existe o documento oficial que poderia permitir isso, é uma bula papal, que o Papa escreve. E a igreja dá a ordem. Quibus cultus, o nome da bula. Se jogar no site do Vaticano, vai vir uma porra de um documento em latim, escaneado, etc e tal. Nós mandamos para um professor nosso, especialista nisso, traduziu, tá lá. A gente botou a bula, na hora que a gente fala isso no documentário, a gente bota a bula lá na tela. Que é, sim, os bens da ordem de Templária passaram para a Ordem de Cristo. E os membros também foram abrigados na Ordem de Cristo. Ou seja, não há polêmica, é uma herança. Pedro Álvares Cabral, sendo grão-mestre da Ordem de Cristo, fazendo a navegação e na missa de despedida da navegação de Portugal, tendo mencionado a missão expedicionária e divina, é consciente que eles estão fazendo as grandes expansões da fé, digamos, que os templários faziam. Ponto, cara. Os templários faziam isso nas cruzadas, depois a Ordem de Cristo sucedeu isso aí, por motivos burocráticos e tudo mais. Os membros tinham uma ligação, práticas algumas comuns, os templários estavam polêmicos no final, mas práticas algumas comuns,
E a missa também declara isso. Não só a missa, como do outro lado do oceano, aí tu pula pro outro lado do oceano, tu tem a carta, a certidão de batismo do Brasil, que é a carta de Pero Vaz de Caminha. E a carta de Pero Vaz de Caminha não vai estar dizendo assim, ó, caraca, olha só, achei uma caverna cheia de ouro, vamos tomar tudo. Não é isso que ela está dizendo. Achei uma terra com um povo bom e aqui a gente pode evangelizar, cristianizar, etc e tal. Então, cara, não sou eu que estou tentando empurrar uma história. São os documentos que estão colocando onde tem também um pouco de polêmica e a gente não toma partido, né? É também assim, se esse pessoal chegou no Brasil sem querer, né, ou por querer, e a gente também não toma partido, mas coloca o pessoal falando, e os historiadores colocam com um ponto de vista, que é o seguinte, olha, sem querer ou querendo, como o espírito do tempo, né, português católico, era de providência divina, de estamos aqui, estamos cumprindo a vontade de Deus. O cara chega lá, sem querer ou por querer, o cara chega, olha aquilo e fala, chegamos na terra de Santa Cruz. Isso aqui é o nosso destino, etc e tal. Mas, claro, vai ter especulação dizendo que aquilo era consciente, que eles tinham mapas antigos, etc e tal, Ilha Brasil, não sei o que, tal. E vai ter historiadores dizendo, não, tá aqui, tá muito evidente que foi sem querer, é um erro de percurso, acabaram caindo no Brasil. Então, essa talvez seja uma polêmica aí. Mas a gente bota as duas versões. Bota as duas, Mandíbula. Faça o seu trabalho antes que o Henrique tome. Tô postando aqui, já vai ler os comentários. ler. Ó, fulaninho aqui e tal.